Me veja rezar, e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amor escolheu, pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Margarida nasceu em uma família rica, na Borgonha, França, em 1647. Seus pais eram católicos fervorosos, mas não o suficiente para permitir que a sua filha tornasse freira. Não obstante, aos 5 anos de idade, Margarida se consagra ao Senhor, fazendo voto de castidade. Porém, apenas aos 24 anos, ao vencer a resistência de seus pais, conseguiu entrar para a Ordem da Visitação, fundada por São Francisco de Sales. A partir de 1673, Margarida Maria começou a receber visitas de Jesus, que lhe pedia para ter uma devoção particular ao seu Sagrado Coração, que lhe aparecia radiante como o sol, com sua chaga adorável coroado de espinhos, sobre o qual despontava uma cruz sobre um trono de espinhos. Jesus apareceu a Margarida Maria por 17 anos, até o dia de sua morte, quando a tomou pela mão para levá-la consigo. Ele a chamava de discípula predileta, e a ela comunicou os seus segredos do seu coração e a fez partilhar da ciência do amor. A religiosa também recebeu de Jesus a grande promessa: os que recebessem a comunhão por 9 meses consecutivos, na primeira sexta-feira do mês, receberiam o dom da penitência final, ou seja, morrer recebendo os sacramentos sem ter pecado. Jesus pediu-lhe ainda que pedisse ao rei da França, Luís XIV, para consagrar o país ao Sagrado Coração. Porém, a santa não recebeu resposta do soberano. Jesus disse a ela: meu coração se expandirá para espalhar abundantemente os frutos do seu amor sobre aqueles que me honram. Assim como encontrastes o coração de Jesus em tuas orações, dai a nós o mesmo privilégio em união com Ele. O mesmo amor que tivesse ao nosso Redentor, neste coração santo encontraremos misericórdia e virtudes para nós, expiação dos pecados para os afastados de Deus. Amém. Santa Margarida Maria Alacoque, rogai por nós. No caminho eu confio em ti, chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, seu eterno de infinita vida. No caminho eu confio em ti, toda língua, povo e nação, tua luz se encontra na palavra,
graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então sejam bem-vindos para mais uma noite de preparação para a grande festa do Sagrado Coração de Jesus. Hoje nosso tema, Jesus, um coração confiante. Acolhe todos vocês aqui presentes e também aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Para que nós possamos celebrar bem estes santos mistérios, recordamos que precisamos sim da misericórdia que o Sagrado Coração recebe por cada um e cada uma de nós, para que possamos sim caminhar sem falhas, sem fraqueza nos caminhos de Jesus Cristo. Confiando nesta misericórdia, cantemos. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes peguei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes, omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço à Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em suas mãos, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos e no momento de silêncio vamos colocar diante do coração de Jesus as nossas intenções pessoais para esta Santa Missa. Qual é a graça que estou necessitando nesse exato momento? Que bênção que eu procuro do Senhor para a minha vida. Talvez não quero somente rezar por mim, mas por alguém que precisa urgentemente o amor e a misericórdia do Sagrado Coração de Jesus em sua vida. Deus onipotente, fonte de todo dom perfeito, semeai em nossos corações o amor ao vosso nome, e estreitando os laços que nos unem convosco, fazei crescer em nós o que é bom
e guardai com amorosa solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar. Vamos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória ao Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e, da barca, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Nós acabamos de ouvir como Jesus chamou os primeiros discípulos de acordo com o relato de São Lucas. Vocês lembram, tanto em Marcos e Mateus, Jesus sempre chama eles enquanto eles estavam trabalhando nos barcos. Mas para Lucas, o que acontece primeiro é a grande pesca. E a partir daí, eles seguem o Senhor. Mas nós começamos esse nosso evangelho com uma cena que a gente não tem dificuldade de imaginar. Que as pessoas já estavam tão encantados com Jesus que já estava atraindo muitas e muitas pessoas.
No Evangelho de São Lucas, Jesus inicia a sua missão lá em Nazaré. Lembra no sinagoga, quando ele disse: o Espírito de Deus está sobre mim. Aí ele vai andando, pregando, curando em toda a região. E aos poucos o número vai crescendo, crescendo. Tanto que Lucas disse que a multidão apertava-se ao seu redor. Imagina. E essa era uma época quando não existia nem microfone e muito menos alto-falantes. Eu acho que alguns de vocês já conhecem esta realidade. Alguém chega para conversar numa comunidade rural, não tem nada dessas coisas, pelo menos naquela época, e para ouvir vocês todos ficaram espremidos para chegar perto, ansioso para ouvir. O povo era ansioso para ouvir. Mas ouvir o quê? A palavra de Deus. Eles reconheceram em Jesus aquele que anuncia a palavra de Deus. E eles estavam ansiosíssimos para ouvir. E aí vem imediatamente uma reflexão para nós. E eu sou tão ansioso quanto essas pessoas para ouvir a palavra de Jesus, para ouvir a palavra de Deus. Pois bem, Jesus estava sendo cada vez mais empurrado para a água. E aí ele viu a salvação. Jesus já conhecia Simão, porque lembra quando ele estava na sinagoga, depois de curar o homem, ele atravessou a rua e foi para a casa de Simão, onde ele curava a sogra. Então ele já conhecia Simão. E vendo Simão lá, gente, tem que ter dó dele. O Simão e seus companheiros ficaram a noite inteira pescando. Onde eles estavam? Fazendo aquela coisa que pescador precisa fazer logo que chega. Tem que limpar a rede, tem que organizar as coisas, tem muito trabalho. E com certeza eles estavam pensando: graças a Deus, daqui um pouco a gente vai dormir, a gente vai para casa. E de repente vem Jesus: Simão, empresta seu barco. Oh meu Deus, oh meu Deus. Mas é interessante, veja a bondade de Simão. Ele aceita esse pedido. E às vezes Jesus também vem a nós em momentos que nos incomoda. Nós também queremos, deixa para lá, estou cansado. Vocês do apostolado conhecem muito bem essa realidade. De repente alguém entra em contato: por favor, tem fulano que está precisando de ajuda, vem conosco visitar o hospital, uma pessoa doente, você está lá em casa, acabou de chegar, eu quero descansar. Mas aquela chamada é a voz do Mestre. E com o Simão vocês também respondem. Então Simão faz isto, faz esse trabalho e permita que Jesus faz que sua mensagem chega a todos. E no final, quando eles estão indo embora, ele, o carpinteiro, vira para o pescador profissional e diz: avança para as águas mais profundas e lança rede. Gente,
Imagina Pedro, Simão Pedro, naquele momento. Senhor, nós tentamos toda a noite. Nós tentamos em tudo e qualquer lugar que nós conhecemos. Quando eu voltava para Nova Zelândia, sempre era uma coisa que eu saía para pescar com o meu tio. E se a gente não pegar peixe aqui, a gente sabia que, talvez vamos para lá, depois vamos para lá. Então o pescador assim, vai para lugares, tentando. E eles fizeram isso a noite inteira, gente. E quem conhece um rede de pescador sabe que não é coisa leve, não. É jogar, é puxar, a água é fria. Oh Senhor, nós pescamos a noite inteira. Mas veja bem, mais uma vez, em atenção à tua palavra. Vamos fazer. Então, São Pedro organiza toda a equipe, porque ele não está sozinho. Vamos. E o que acontece? Esta pesca grande. E aqui tem uma lição para nós. Se a nossa caridade e a nossa devoção ao Sagrado Coração de Jesus é exatamente para acalentar em nós a caridade, se a nossa caridade é o tamanho de uma xicrinha de café, esta vai ser a nossa recompensa. Mas se nós somos tão generosos quanto Simão Pedro, se nós, em vez de um xicrinha, pega uma balde, então também a recompensa vem de Deus. Lembra isso sempre. Deus não vai ser vencido na generosidade. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Uma pesca tão grande. Normalmente tá bom, você pega alguns peixes. Mas uma pesca tão grande que os redes estavam rompendo e precisava chamar os seus sócios e encheram 2 barcas para quase afundar. Este é o que Deus nos oferece se nós respondamos ao amor do Sagrado Coração de Jesus. Se nós somos generosos, Deus também vai nos recompensar. Mas aí vem aquela parte que para mim é a coisa mais bonita. A reação de Pedro. Afasta-se de mim, Senhor. Eu sou pecador. Gente, que profunda humildade Pedro teve. De imediatamente reconhecer que ele estava na presença de Deus. E de perceber a sua própria pequenez. Afasta-se de mim, eu sou pecador. Mas o que é interessante é que Deus já conhece quem somos nós. E ser pequeninho não é desculpa de não viver a nossa vocação. Não viver o chamado de ser pessoas do bem, fazendo o bem, como o coração, o Sagrado Coração de Jesus. Aliás, que é a resposta de Jesus? Não tenhas medo. Não tenhas medo. É interessante, no Evangelho de São Lucas, não tenhas medo, já ouvimos 2 vezes antes.
O anjo falando para Maria no momento de anunciação, anjo Gabriel, não tenhas medo. E também quando os anjos vão aos pastores na noite de Natal. Não tem medo, estamos aqui para anunciar uma boa nova. Então, diante da presença de Deus, mesmo sendo grande, não precisamos ter medo, porque Ele vai nos convidar para fazer algo extraordinário. Como Ele falou para Pedro: de hoje em diante tu serás pescador de homens. E aqui tem um detalhe muito interessante. Em grego, a palavra utilizada para dizer ser pescador, de fato significa ser caçador que pega presa viva. Que normalmente quando a gente vai pescar, o peixe sai vivo, mas logo morre. Mas esse não é a proposta de Jesus, não. Ele diz: eu vou fazer de você pescadores de homens e mulheres vivas. Vivas com a nova vida que o próprio Senhor Jesus Cristo vai nos oferecer e nos oferece todos os dias. Então, quem é devoto também do Sagrado Coração de Jesus tem a mesma missão de ser pescador de pessoas vivas. E mais do que vivas, transforme a vida destas pessoas e nossa vida para a plenitude que é o amor de Deus, simbolizado no seu coração, no seu sagrado coração. Então aqui nós podemos ver que nesse do Senhor, não tenhas medo, porque para você, para mim, para todo mundo, eu tenho uma missão. Vamos resgatar a vida verdadeira dos seres humanos. Amém? Para chorar e sorrir, alegria tu me deste, coração pra sonhar, inquieto e sempre a bater, mas Senhor, Ele é teu, meu coração não é meu. Vocês, este momento do tríduo em preparação para o sagrado, grande festa, o Sagrado Coração de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos receber a bênção de Deus, porque como Jesus convidou Pedro de ser pescadores de homens e mulheres, também nós também somos chamados a ouvir com carinho a palavra de Deus e também, por nossa vez, ser pescadores de homens e mulheres, os conduzindo para uma vida bem melhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida e ide em paz, e o Senhor e Nossa Senhora vos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa noite a todos e muito obrigado.